Mês 9 no calendário do Eterno. Mês 11, dia 26 de 2022, 1h35 p.m. Foi-me deixado saber que temos entrado na fase final da preparação e cada um deve lutar independentemente por sua salvação em Cristo Jesus. O mundo tem dado o começo de sua clara medida. Foi-me deixado saber que todos aqueles que escutam a voz de Deus e suas instruções diretas serão aqueles que proclamarão a última mensagem de salvação e a advertência ao mundo. Aquele que não luta desesperadamente pela armadura de Cristo Jesus não conseguirá vencer. Agora, a luta mental será mais forte, onde o vale do desânimo estará mais presente, mais visível, e a luta será mais dura que nunca. É a hora, e já chegou. O dragão falará de moderado a sutil e de sutil a imperceptível para todo aquele que vive pensando em si mesmo. Foi-me deixado saber que a prova máxima chegará pouco a pouco, mas seu aperto não durará muito, pois este estará regido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem sua vista posta em dualidade ficará no caminho. Aquele que busca o seu perderá tudo. Aquele que agarra no que vê os seus olhos neste mundo perecerá com eles. As penúrias se agravarão, pois o inimigo ataca com todo o seu poder ao humano mortal para diminuir a fé de cada um. O inimigo conhece cada debilidade e tentação dada por ele que nos atrai, e por aí mostra todo o seu poder sedutor. Aquele que não seja vigilante dia e noite em humilhação e rogo, cairá. Só seguir as instruções diretas e exatas do príncipe Emanuel nos dará vitória. Todo anátema carnal ou material será nossa segura perdição. Aquele que murmura do pouco ou aquele que confia no muito será posto ao lado do caminho. Estamos desde 2019 diante da tormenta perfeita e, como sempre, o Eterno, adiantando-se aos poucos, por amor aos seus filhos, os adverte com preocupação a que necessitam de preparação física, mental e espiritual. Temos começado a ver o ataque claro e contundente à lei do Eterno, sua lei de governo, e isso será de rápida evolução diante da tirania inquisitiva papal. Aquele que rege os tempos por todos os séculos tem deixado isto acontecer. Dê um tempo para isso, porque o prazo que ele deu, a história da humanidade está rapidamente chegando ao seu fim. Muitos, ainda mais do que se tem visto, morrerão por haver deixado ser introduzido em sua corrente sanguínea veneno mortífero. Outros, pelo desespero de haver procrastinado a preparação, sucumbirão diante do sistema opressivo. E outros, com grande presunção, esperarão o maná do céu em aberta desobediência aos requerimentos de Deus diante dos preparativos que Ele estabeleceu neste último tempo para o seu povo. Grande consternação existe hoje no povo ao ver os movimentos de Roma e seu ecumenismo mundial, mas a crueldade, a frieza e zombaria que existe dentro da denominação adventista, diante dos que falamos as palavras do Eterno, dão evidências da perseguição já profetizada de que esta começaria pela casa. Triste situação a que o ser humano só pensa no que vê diante de si e não se detém, pela fé, para ver o que está presente e constante entre nós. Há uma linha diante de cada mortal. Esta linha
determina onde chegará cada mortal pela vontade divina. Ninguém governa isso, senão o céu. E quando o malvado toca esta linha, sua hora chega sem aviso prévio. Diante do real cristão está essa linha, e quando este chegar nesta linha em rogo, fé e constância, chega o momento de ser selado para a salvação, seja morte ou vida. Triste condição daqueles a que essa altura não consegue ver o que está diante de nós. Como Deus disse que seria como Sodoma e Gomorra, ou como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento, em depravações à vista e de pensamento, imoralidades carnais. Falou das grávidas e das que amamentavam naqueles dias, um ai para estas, e ainda o povo segue seu curso sem pensar nas consequências. Muito dura será a situação para estes, mais do que foi exigido. Apenas o amor a Deus acima de tudo garantirá a vitória. Foi-me deixado saber que muitos guardam alimento para não semear, pois semear não é do seu agrado. Outros pagam para alguém semear. Outros se escondem dizendo que não sabem. A todos estes o Eterno lhes diz: servos infiéis, porque aquele que crê ter, ou aquele que crê que ao tomar atalhos, isso lhe servirá, receberá grande desapontamento. Foi-me deixado saber que aquele que guarda e não cumpre com o semear suas frutas, cereais, vegetais e leguminosas, mesmo que guardar será desfeito. Mas ao que cumprir com o estabelecido por Deus no tempo das vacas magras, com a bênção do Eterno lhe será prolongado. O ser humano brinca tanto o jogo do engano próprio, e para outros, que pode crer poder enganar ao seu Criador. Coisa tal é o delirar pecaminoso do pensamento não santificado. Por isso foi-me deixado saber que muitos se surpreenderão com o presente. Mas Roma rodeia desde 2015 a Jerusalém, matando assim a muitos em 2019, sitiando-os e impondo-se diante de todos. E muitos por alimentos e bens, assim sucumbiram ao seu veneno mortal, mostrando desde o início suas intenções aos entendidos. Mas aos que não entenderam e só zombaram e deram as costas, não ao mortal, senão às advertências de amor do Santo de Israel, agora Roma falará como é e sempre tem sido, uma besta, e que esta é a sua hora, porque este é seu momento, e enquanto o dragão, a besta e o falso profeta seguem seu curso para o clímax da sua medida, o que diz ser o professo povo de Deus, anda em pleitos e contendas entre uns com os outros. Há muita tristeza no coração de Deus por isso. Muitos correm atrás de cegos para que estes o guiem, e outros só desejam escutar o que dá prazer aos seus ouvidos. Outros dizem: mas o que tem de novo? Isso já sabia que ia passar? Outros se negam a escutar. A todos esses chegará a sua hora como o ladrão da noite, e seu lugar vago os tomarão os da hora undécima. Grandes mudanças e movimentos rápidos e decisivos veremos diante de nós. Mudanças que, se não estamos firmes na rocha eterna, nos tirarão rápido do caminho. 2023 é um ano de grande paradigma em todos os aspectos, e nenhum mortal escapará ao que vem. Um aperto maior destinado para esse tempo está diante de todos, e cada um deverá decidir individualmente que caminho escolherá. Leis, antes de serem testadas, serão impostas como regras já estabelecidas, sem direitos à mínima violação das mesmas. E os que recusaram a preparação física terrena não alcançarão a preparação espiritual. O refrigério não chegará aos que descartarem a chuva temporã. O maná dado por Deus durante tanto tempo terá fim em seu tempo determinado, e aquele que não deu atenção será passado por alto. Ninguém está preparado para uma guerra de um dia para o outro. Muitos haverão de ter desejado não virar para trás quando puseram a mão no arado, e outros lamentarão não ter escutado. Outros, mais ousados, olham de longe ao que se preparou para correr para ele no aperto, mas a todos estes o Eterno olha
e sua mão os colocará em xeque-mate pelo seu obstinado coração. 2015 foi um ano onde muitos, a nível corporativo na IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, seu tempo de graça acabou, quando ousada e abertamente descartaram a iminente vinda do Eterno e puseram de lado a inspiração dos testemunhos da irmã Ellen G. White, descartando estes clandestinamente, desde muito tempo até seu auge. Muitos não quiseram ver isso, mas como os que crucificaram ao Messias, Cristo Jesus, e não se arrependeram, assim, da mesma maneira, a igreja corporativa da liderança tem feito. A graça, não obstante, continuou depois da crucifixão do Messias para o povo que sofria na ignorância. Mas no ano 70 esta se acabou. Foi paulatino, mas progressivo o término da graça para aquela nação. Muitos sinais precursores da destruição foram dados e vistos. Um homem por 7 anos prévios à destruição esteve como uma trombeta entre eles. Os entendidos entenderam e saíram, mas para os rebeldes não houve advertência que escutassem. Assim mesmo é hoje. Triste fim para os rebeldes e grande dor para os obedientes ao ver seus entes queridos ficarem atrás na grande destruição. Hoje já não é de uma nação, mas de um mundo inteiro. O ser humano não convertido relaxa com a misericórdia do Eterno, e se este prolonga sua misericórdia, o não convertido zomba da advertência dita com antecedência. Mas não haverá nada mais triste que ver o desenlace final desses incrédulos, onde o dia de seu arrependimento já não terá efeito para a vida, pois a hora já passou e o tempo foi descartado. Estamos na sacudidura, e esta está se agravando ainda mais, mas a sacudidura máxima está à porta, e todos os que a pé fizeram do caminhar impensável não poderão suportar os de cavalo. Muitos pensam erroneamente que o tempo de graça se acabará para todos ao mesmo tempo. Estes não perceberam por não se aprofundar no que foi e que é um reflexo do que será. Quando Cristo Messias, Cristo Jesus, foi crucificado pelo clero, os dirigentes das sinagogas do ano 31, Jesus declarou: vosso pai é o diabo, e fazeis a sua obra, por isso vossa casa vos é deixada deserta. Ali encontramos essas palavras em sua palavra. Logo, a graça continuou para os que estavam mais abaixo dos exaltados, os que eram um pouco inferiores na liderança. Mas no ano 34, estes ordenaram o apedrejamento de Estevão, a morte deste Marte, depois da crucifixão de nosso amado Salvador Cristo Jesus. Foi ali o término de graça para aqueles que lideraram e executaram dito ato cruel, na intenção desesperada de calar a verdade que os faziam culpados diante do Cristo crucificado. Depois disso, a graça seguiu para o povo, até essa terminar no ano 70. Agora é da mesma maneira. Isso já começou e está em curso, e já não é mão humana que o rege, nem é tão pouco por preferência humana. É muito triste ver a surpresa de muitos diante do que acontece, quando já desde há muito tempo Deus já levantou sua voz de advertência. Mas o que foi, assim será. E é igual àquela que sentia e sentava como uma rainha, se sentia segura e num momento chegou sua hora. Assim está acontecendo e assim terminará. Só os que entenderam e saíram e não olharam para trás se salvaram. Antes a destruição, agora a morte eterna. Pois a luz e as trevas nunca vão permanecer juntas, mesmo que o sentimentalismo se imponha. Orar por eles? Sim, mas estar entre eles? Não. Para assim ser livrados da destruição, que virá para acabar com a raiz e o ramo de todo o pecado. O povo que espera o Eterno crê e sabe que a iminente vinda de Cristo Jesus é real, e entesoura e reconhece que as palavras que Deus deu através de sua serva Ellen White são verdadeiramente inspiradas, e sua inspiração abarca todos os tempos, até o fim.
E a estas, ela mesmo disse sob inspiração divina, se somariam grandes verdades, nova luz, mas não errada, e assim tem acontecido. Como povo de Deus, seguimos suas pegadas, e não as pegadas de humanos que vivem sobre o manto de erudição, pensando só no seu prazer próprio, que só nessas alturas lhes durará só um momento mais, antes que seja estopa. Porque aquele que se aperta, aquele que se aparta, que se separa de um assim de Jeová, não escapará da ruína total que acontece e seguirá acontecendo diante do clímax final deste mundo de pecado. Hoje vemos como uns poucos anulam a lei do eterno, ou melhor, tratam de anulá-la. Mas só os de coração incircunciso cairão presos por tal aberração, colocando a criação acima do Criador. Creem jogar a carta máxima do controle romano diante de uma lei dominical clandestinamente e escondida atrás do bem comum. Mas o povo que vive à luz de Jesus Cristo não deve temer, porque a verdadeira carta, o verdadeiro cheque-mate, o tem Jesus Cristo. E o terão aqueles que, aproveitando ao máximo a chuva temporã, receberão a chuva serôdia. Este poder, que investirá os escolhidos do Eterno com sua glória, iluminará o mundo, e nenhuma escuridão ficará nesta hora. E logo, ao resplendor dessa, todo olho se abrirá, e a verdadeira realidade sairá diante da vista de todos, e ali todo pensamento será impactado, e este decidirá se ficará na luz preciosa e clara ou voltará à escuridão. Um momento impossível de deter, onde as potestades malignas terão de posicionar-se de um lado, não por sua vontade, mas por sujeição. Todo mortal estará diante da última chance da misericórdia divina. Estes últimos são aqueles que nunca viram a luz brilhar em todo o seu esplendor, como realmente é. Viviam em sua ignorância, mas ansiando um bem melhor, sem saber onde encontrá-lo. Ali a colheita final será feita, e depois de uma pausa, a carta final do maligno será posta em ação em seu grande desespero. Mas ao ministério dos santos anjos, súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos os herdeiros do reino, oficialmente, serão resguardados, pois se levanta Miguel, o grande príncipe, que está pelos filhos de seu povo. E então sim, haverá tempo de angústia qual nunca houve, e os malvados seguidores de Belial receberão seu justo castigo. E após as taças, acabará toda potestade maligna, pois na vinda do Eterno em busca dos seus, o mal ficará preso por 1000 anos em plena destruição, sem ter mais dano que fazer. Assim, depois deste término, seu fim chegará, e tudo será renovado para a paz sempiterna, e o universo voltará a ser aberto para todas as criaturas de todos os demais mundos, e o mal será coisa do passado para sempre. E só a paz verdadeira, a justiça e o amor reinarão para sempre. Essa é a eterna esperança da glória. Mas não é para aqueles que vivem atrás de sua conveniência, em busca de atalhos, vivendo do esforço alheio e pensando só em si mesmo. Estes só poderão sonhar com uma pátria melhor, mas nunca terão. Aquele que cala a verdade para continuar com sua popularidade, aquele que fala a metade só para evitar problemas, nenhum destes estará lá, por mais sábio em sua própria opinião e a de outros que parece. Deus disse algo faz muito tempo, no qual devemos pôr toda a atenção em Apocalipse 14. Fala de um cântico que só os que saíram da grande tribulação, os 144.000 cantavam e que ninguém poderiam aprender. Por quê? Porque é um cântico inspirado. É uma experiência vivida que nenhum dos outros mundos passaram. Também fala que estes não foram contaminados com mulheres e são virgens. Sua lealdade sempre foi para a verdade eterna de Deus e não se dobraram a fábulas e contos de homens que iam como as ondas do mar, de acordo com seu orgulho
e vão conhecimento. Logo, Deus dá ultimatos, representados por anjos, que falam em alta voz para serem escutados. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Temer, reverenciar somente ao Eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, não a criação de pouca duração, mortal, que hoje é e amanhã já não existe, como o ramo que é levado pelo vento. Isso é o que Roma quer que seja, que adoremos a criação ao invés do Criador, adorar a tudo o que vemos ao nosso redor e a nós mesmos, fazer-nos ver que somos deuses. Isso é o panteísmo, que iniciou dentro da igreja por Kellogg e se levanta no meio do povo. E é dever de todo verdadeiro filho de Deus recusar sobre um assim disse Jeová. Todos que desde os púlpitos, desde 2015, doutrinam o povo para seguir atrás do bem comum, pré-pandêmicos e logo em tempo de pandemia, aqueles que advogaram por isso, e os que prestaram sua vida a isso, danificando o que não os pertencia por direito, serão réus de grande sofrimento, dor e morte. Só se adora ao Criador, nunca, jamais a sua criação. Isso é instituição eterna e celestial pelos séculos. Nenhum dragão, besta ou imagem poderá mudar um assim disse Jeová nos templos viventes do Eterno neste mundo. Aqueles que por trás do bem comum declararam longe a vinda do Eterno e proclamaram que o inspirado por ele já não vale, foram após as pisadas de Roma, eles e os que lhe seguiram. E como é de se esperar, as sacerdotisas entraram e profanaram a lei de Deus. Poucos viram e entenderam essa queda, e é igual quando Cristo Jesus nasceu. Os mesmos que falavam dele de seu nascimento não o notaram. E somente 2 anos antes apareceram os sábios do Oriente buscando-lhe, mais alguns que notaram. E começou a perseguição do clero instigado por aquele a quem eles serviam, Belial. Assim mesmo tem acontecido agora. 2 anos depois disso, o Eterno ergueu a voz entre seu povo para alertar aos que lutavam dentro, porque notava que algo estava mal. Mas seguiam lutando depois que muitos foram banidos pelas autoridades eclesiásticas em 2015. A linha do céu chegou inesperadamente pela via menos esperada. Do inútil e insignificante se valeu Deus para trazer sua voz ao povo que lutava sem entender, com esperança que sua vida valia a pena. Assim o que foi, voltou a ser. Ali também vemos outro anjo voar rápido e com voz alta, forte, clara, proclamando: caiu, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua fornicação. E assim tem sido. E todas as religiões bebem do cálice de sua fornicação por meio do ecumenismo, o bem comum, a encíclica ambiental, a salvação da casa comum e a sua coroação, seus 10 ditos satânicos, espúrios, panteístas, para assim começar a luta aberta do deslocamento da lei do Eterno, os 10 mandamentos, que estorvam os planos do maligno para poder controlar aqueles que seguem cegamente seus líderes, sem pensar nas consequências. Muitos enganados, outros sabendo. Mas outro anjo rápido declara com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, qual se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe por todo sempre. E não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem não terão repouso, nem ninguém que receba a marca do seu nome.
Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Seu decálogo que entregou a Moisés no Monte Sinai, aqueles 40 dias que esteve ali com ele, instruindo em seus mandamentos e em suas aplicações, os estatutos. Aqueles que seguem a fé de Jesus, que seguem ao Cordeiro por onde quer que vá. Então aquele que adore ao espúrio estas coisas, e que acate e as propague essas coisas espúrias como boas, adora a besta e a sua imagem, e portanto ao dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E certamente o mesmo cálice que recebe essa besta romana, o receberão todos aqueles que rendem homenagem e obediência a um mortal, ao invés do Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O dragão, Satanás, a besta, Roma e a imagem da besta, os Estados Unidos, procuram implantar sua marca em todo mortal. O dia espúrio, o domingo, o primeiro dia da semana, em clara rebeldia ao Eterno, que declarou santo o Shabá. O Sabá, o sábado, o sétimo dia. Estes malvados, buscando segundo dizem o bem da casa comum, não terão paz, só tormento, até a consumação final de seus dias, por parte do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto os verdadeiros filhos de Deus, que seguem ao Cordeiro por onde quer que vá, estão hostilizados por leis infernais provenientes de Satanás e seus seguidores, mas se manterão fiéis ao decálogo divino em constante fé e paciência em Jesus Cristo. Não terão deuses alheios diante deles, não farão imagens para se prostrar diante delas, exaltarão o nome de Jeová seu Deus e nunca o tomarão em vão, em zombaria, escárnio, mas sim com seriedade. Guardarão seu sábado, o Shabá, o sétimo dia da criação, porque Jeová o descansou, o abençoou, o santificou, e o que o Eterno abençoa, santifica e guarda é pela eternidade. E nenhum mortal poderá mudar, para o bem ou para o mal, essa instituição divina, que nos diz o que devemos fazer no dito dia, que também diz quem é o Criador de tudo e qual é o seu território de governo, acima do diabo e seus seguidores, que creem ser donos daquilo que não os pertence. Os seguidores do Senhor, honramos as nossos pais e mães, porque nascemos de um homem e uma mulher, masculino e feminino, de autonomia macho e fêmea, cada um segundo a sua espécie, para receber e obedecer à ordem do Eterno de procriar e multiplicar-se, não a aberração maligna proveniente do inferno, de homem com homem ou mulher com mulher, mas assim o maligno ganhar para que se extingua e se encurte os dias da humanidade sobre a face da terra, porque é assassino desde o princípio e sua essência não muda. Por isso o verdadeiro povo do Eterno não mata, não diz sim ao aborto, mesmo que nossa própria vida corra perigo, pois nossa vida depende do Eterno e seus desígnios são supremos. O verdadeiro povo de Deus não adultera suas palavras por conveniência, não vão atrás do ecumenismo adúltero através dos mandamentos adulterados, através da paz adulterada. Não só se mantém fiéis aos seus votos matrimoniais, mas também com os votos com o Eterno, mesmo à custa de sua própria vida. Vive atrás do correto, mesmo que isso seja impopular, e não se aproveita para desculpar e justificar um fim, ainda que seja bom. 40 dias esteve Moisés com Deus para dá-los, os 10 mandamentos que não caducam, nem nunca caducarão, mas também dando-lhe os estatutos, a aplicação em todos os âmbitos, e o ser humano, instigado pelo maligno, crê que em um dia pode desfazer isso. Isso é a loucura humana, que põe as encíclicas por estatuto e os 10 mandamentos panteístas vãos, cheios de falácia, para tentar eliminar o sempiterno. Luta vã é esta, mas real, neste tempo que ao bom chamam mal e ao mal chamam bom. Não se rouba, se fala a verdade sem mistura. O povo de Deus não rouba. Não se fala a verdade sem mistura, sem omissões, para que a alma que a receba possa alcançar a misericórdia e a salvação que só há em Cristo Jesus. Não é como esta tentativa de mudar o que não se muda, roubando assim a verdade.
Não se fala falso testemunho contra o próximo. Se fala a verdade, que é como a espada de 2 gumes, que penetra até a medula, e ali, onde corre a vida, a transforma pelo poder do eterno Cristo Jesus. Assim como os que tentam mudar a lei e o decálogo divino falam falso testemunho de quem se lhes opõe, assim o que cala e guarda sua vida calando é acusado de falsificar o testemunho e será réu de morte eterna. O verdadeiro povo de Deus não cobiça, porque sua herança não está neste mundo passageiro que logo estará envolto em chamas. O único que anela é uma pátria melhor, quero dizer, a celestial. Que podemos desejar deste mundo passageiro, que logo estará no lago de fogo muito em breve? Casas, terras, roupas, dinheiro, tudo, nada se poderá levar a um mundo melhor, porque ali não vai entrar nada corruptível. Muitos se agarram com tantas forças ao corruptível que perdem o deste mundo e o do porvir, que assim será para sempre, dando sua vida inteira pelo corruptível. Se torna pesado e agonizante dar tudo pelo que durará para sempre. Assim é a loucura humana. Mas o verdadeiro povo do Eterno tem e terá sua vista no Eterno e, sobretudo, em seu líder, Cristo Jesus. Descartará toda a usurpação maligna e não venderá sua lealdade pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ainda que tivesse que entregar sua própria vida. Porque não tem que temer ao que mata o corpo, mas sim ao que mata a alma, e este último está posto e disposto a salvar a todos que se chegam a ele em fé e contrição de espírito. Diante de vós está a vida e a morte, e escolhei a quem servir, pois o tempo é curto e a graça chega rapidamente a seu fim, e ninguém poderá escapar da prova final. Só aqueles que o Eterno determine que não poderão suportar e os porá nele para descansar. Procureis o Eterno enquanto ainda pode ser encontrado e enquanto está perto, porque chegará o momento em que chegará fome e sede da palavra de Deus e não será encontrada. Todos os que sigam a Deus esporadicamente ou por capricho, só quando lhes convém, perecerão. Devemos segui-lo sofrendo por sua causa e a cada passo dizer, mesmo que ele me matar, nele esperarei. Como os jovens hebreus diante do forno de fogo, aquecidos 7 vezes mais, exclamaram, ó Rei, não adoraremos a imagem, não nos prostraremos a ela, e ainda que não sejamos livrados das chamas, não adoraremos um falso Deus, somente ao Deus verdadeiro. Assim que, amados irmãos, tudo está sendo preparado para o ponto culminante. O assunto do sábado, o Shabá, o 7º dia como instituição divina. Recordemos que o sábado leva o nome de seu autor, Cristo Jesus, e o domingo, o 1º dia da semana, o de seu autor, o dragão, Satanás. Todos estarão diante da grande decisão. Se decidirão receber a marca da besta, Roma e sua imagem, Estados Unidos, dirigidos pelo dragão, Satanás, ou receberão o selo do Deus vivente e verdadeiro. Não desobedecer à sua lei, onde descansa o 4º mandamento que o declara autor e redentor e sustentador de todas as coisas, o Shabá, o sábado, o 7º dia da semana. Queira Deus que possamos decidir pelo lado correto e que possamos, como povo, pensar somente em Cristo Jesus e seguir atrás de suas pesadas, e não só de palavras, mas também de ação. É meu rogo e oração que assim seja, que o Eterno abençoe e proteja seus filhos em toda a face da terra. Amém.